Nessa quinta-feira, 2 caminhões foram autuados por excesso de peso. Aqui em Içara, a gente está aqui na Polícia Militar Rodoviária de Içara para conversar com o subtenente Anísio para falar então sobre esses 2 caminhões que foram então autuados por excesso de peso. Somente um deles, tinha 14 toneladas acima do permitido. Para falar um pouquinho sobre esse tipo de ocorrência e os perigos também desse tipo de veículo andar com excesso de peso, a gente vai conversar aqui com o subtenente. Agradeço por conversar mais uma vez aqui conosco. Então, foram aqui nesse ponto, né, que eles foram autuados. E eu gostaria que você falasse sobre os perigos de um veículo como esse andar com excesso de peso, nesse caso 14 toneladas acima do permitido. Primeiro, deixar claro que a nossa fiscalização do excesso de peso pela Polícia Militar Rodoviária, ela é uma fiscalização que a gente já está fazendo e cada vez mais a tendência é que a gente fiscalize mais esse tipo de transporte com excesso de peso. Isso porque existem vários fatores de perigo que causam ao trânsito por causa do excesso de peso. O primeiro deles é o caso do pavimento, danificar a rodovia, né? Quando a gente passa aí numa rodovia e ela está toda esburacada, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quem causa esses danos na rodovia são esses veículos pesados, carregando excesso de carga. Se todo veículo andasse com a carga de acordo com a capacidade de carga do veículo, a gente não teria essas rodovias esburacadas em péssimas condições que a gente tem aí em muitos locais do estado. Em virtude disso, a Secretaria de Infraestrutura comprou recentemente 8 novas balanças, foi licitado e já foram distribuídas pelo estado, nos postos da Polícia Rodoviária. Então, a partir desse mês e principalmente para o ano que vem, a previsão é que a gente fiscalize cada vez com mais propriedade, que a gente fiscalize cada vez mais, aumente a fiscalização quanto ao excesso de peso. O excesso de peso, além do dano ao pavimento, ele causa vários riscos, porque o próprio veículo ele fica instável. Porque o veículo com excesso de peso, quando o motorista precisar de uma frenagem brusca, uma frenagem de emergência, qualquer problema que der na frente do fluxo de veículos, os freios não vão responder igual porque está com sobrecarga. O sistema de suspensão do veículo não vai responder da mesma forma a estabilidade numa curva, quando estiver chovendo, se a pista estiver molhada. Então, o excesso de peso influencia em várias outras situações que causam insegurança para o trânsito. Acaba sendo um perigo não só para o motorista, né, para a pessoa que está no caminhão, mas também para quem está no trânsito. Então, às vezes, ali querendo economizar em viagem, né, às vezes uma carga que seria feita em 2, 3 viagens, coloca em uma só, mas acaba sendo um perigo muito maior. Exato. Às vezes na ânsia, né, de fazer menos viagens, né, para tentar às vezes economizar no frete, no transporte, eles acabam colocando a carga que seria para 3 viagens em 2, então sobrecarrega o caminhão, né, acaba gerando esse perigo. E além do excesso de peso, a gente tem a questão das cargas, né, às vezes a gente tem carga mal amarrada, carga mal ancorada no veículo. Quem aqui nunca foi subir uma serra ou subir algum local íngreme que tinha um caminhão na tua frente andando aí a 40 por hora? A pessoa já fica com medo, né? Já fica com o coração na mão quando vê uma situação como essa. Tu vê um caminhão super pesado, super carregado, que tu tá com o teu veículo atrás, tu fica até com medo, né? Às vezes de estar com um veículo desse na tua frente, muito devagar. Às vezes até o fato de o veículo estar andando muito devagar porque está com excesso de peso, causa outros acidentes em virtude de que o pessoal que está com o veículo de passeio quer ultrapassar esse veículo, porque ele está muito devagar na rodovia. Então acaba gerando outras situações de ultrapassagem em local proibido, em que o condutor é levado a querer ultrapassar o veículo porque ele está muito devagar para a via também. Então, olha o tanto de transtorno, né? Às vezes a gente não para pensar, né? O tanto que, por exemplo, o excesso de carga nesse tipo de veículo pode causar e também o perigo, né? Para as pessoas que estão ali transitando também. Subtenente, qual é a pena, qual é a multa aplicada para veículos que são pegos então com excesso de carga? Isso, a multa de excesso de peso no veículo, ela tem um fator que ela vai aumentando o valor da multa de acordo com o valor do peso. Então, partindo de R$130, que é a multa mais branda, que é o valor da multa média, quanto maior o peso que o veículo tiver, maior o valor vai aumentando em conjunto. Só para a gente ter uma noção, aí, uma média, esse veículo que teve um excesso de 14 toneladas, recebeu uma autuação de mais ou menos R$4.000. Então, quanto maior é esse peso do veículo, maior também vai ser o valor, né, o valor da multa. Qual é a quantidade assim, de veículos que são autuados aqui pela Polícia Militar Rodoviária de Içara para esse tipo de situação? Assim, vocês pegam toda semana? É comum? Como é que é o fluxo aí em relação a esse tipo de ocorrência?
É comum, quando a gente vai fazer a fiscalização de peso, a gente sempre autua no mínimo aí uns 4, 5 veículos por operação. Ontem foram só 2, só que tinha um excesso grande de 14 toneladas. Mas é comum a gente abordar veículos entre 5 e 10 toneladas de excesso. É uma coisa rotineira a gente encontrar rodando aqui na nossa rodovia, no nosso trecho aqui na região sul. Veículos de 5 a 10 toneladas de excesso. Cada abordagem, cada operação que a gente faz é em torno aí de 5, 6 veículos abordados e uma média aí de umas 30 toneladas de excesso a cada fiscalização que a gente faz. Subtenente, normalmente são de empresas esses veículos e de quem que é a responsabilidade? No caso, vai ser autuado o motorista ou a empresa? Como é que funciona? A responsabilidade dessa infração de peso, ela é do transportador, né? É da empresa transportadora que carrega esse excesso de peso no seu veículo, sendo que solidariamente pode responder também o embarcador, ou seja, a empresa que é dona da carga, que carregou o caminhão lá na sua empresa. Então tem algumas situações que a responsabilidade é somente do transportador e algumas situações também respondem às duas empresas, tanto a quem embarcou a carga quanto quem está transportando. Então tá certo, obrigada, Subtenente Anísio aqui da Polícia Militar Rodoviária de Sara, falando sobre essas duas ocorrências, duas autuações que aconteceram somente ontem, quinta-feira, então de 2 caminhões com excesso de peso, um deles com 14 toneladas acima do permitido, e explicando um pouquinho para a gente também, né, sobre a importância de não ter excesso de peso, porque acaba culminando numa série de perigos para quem transita no trânsito, quem está próximo também. Agora a gente retorna ao estúdio do Linha Verdade.